Oi, pessoal. Eu sou a Gisele Federici, estou começando essa entrevista aqui pela TV 247. Como é uma entrevista gravada, não vou dar nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Ou vou dar os três ao mesmo tempo, né? Porque aí quem estiver assistindo, dependendo do horário, sinta-se representado. Eu estou aqui com a Beth Formagini, que é cineasta, diretora de um filme que estreou ontem em várias cidades do Brasil. Ela vai falar qual que é os locais onde foi estreado, e esse filme chama Pastor Cláudio, um documentário sobre o Cláudio Guerra, que é uma pessoa que participou diretamente da eliminação do sumiço, da incineração de corpos de pessoas que foram presas e torturadas durante a ditadura militar. O Cláudio Guerra, ele já é meio conhecido aí para quem acompanha esses depoimentos, essas revelações sobre esse período, né? Cláudio Guerra, ele deu depoimento, por exemplo, para a Comissão da Verdade e escreveu um livro, lançou um livro sobre todo esse período da vida dele. Hoje ele é pastor e ele diz que ele é uma outra pessoa, que ele mudou completamente, né? É um outro período da vida dele, tanto que no depoimento que ele dá nesse filme, que chama Pastor Cláudio, ele diz que prefere ser chamado de pastor, né? Ele faz vários relatos que chocam bastante, né, na minha visão, minha percepção. Eu assisti o filme essa semana numa cabine para jornalistas e a gente vai falar um pouco aqui com a Beth sobre esse documentário. Primeiro, Beth, obrigada por essa entrevista, para a gente falar de um tema tão importante, num momento tão importante também, né? E eu queria começar perguntando para você como é que surgiu a ideia de fazer um documentário sobre o Cláudio Guerra. Você já tinha feito um filme antes sobre a temática da ditadura, né, da tortura, que é o Memória para Uso Diário. E esse documentário agora, ele é basicamente um relato do Cláudio Guerra, é uma entrevista, né, uma longa entrevista com algumas imagens, mas que estão ali no meio da cena do depoimento. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como surgiu essa ideia e o formato também do filme. Bom, obrigada pela oportunidade de estar aqui divulgando o filme. O Pastor Cláudio, ele é um filme que surge de uma história de amor. Por incrível que pareça, é um filme sobre violência do Estado, mas quando eu fiz o Memória para Uso Diário, eu conheci a Ivanilda José Veloso, que é uma viúva que era apaixonada pelo marido e que havia sido assassinado e o seu corpo desaparecido em 75, na Operação Radar. O que acontece é que, quando saiu o livro do Cláudio Guerra, também se chama Memória de uma Guerra Suja, ele confessa ter assassinado pelo menos uma pessoa que foi assassinada nessa operação, que é o Nestor Vera, e também de ter desaparecido vários corpos dessa operação específica que matou 19 membros do Partido Comunista e que desapareceu 12 corpos. Falei, nossa, vai que o Cláudio sabe alguma coisa sobre o Itaí. Então, chamei a viúva, falei, olha, dona Ivanilda, a senhora pode gravar aqui umas perguntas, eu vou projetar para o Cláudio, eu não vou confrontar vocês dois, que eu acho muito duro para ela, mas vou projetar para o Cláudio, e o Cláudio vai responder para ver se a gente acha algum indício de aonde o Itaí foi assassinado, aonde ele foi preso, quem matou, onde está o corpo. É o que todas as famílias querem saber. É isso. Certo. E, bom, um aspecto que eu acho que é bem... que tem um grande destaque nesse depoimento é a frieza do pastor Cláudio, né? Ele faz esse depoimento, esse longo depoimento, e traz revelações de coisas que são chocantes, como o incineramento de corpos, né? Ele explica o desaparecimento de várias pessoas durante a ditadura, de uma forma muito tranquila, né? Como se fosse alguma coisa bem banal, assim. E aí, só para esclarecer, ele dá essa entrevista para o Eduardo Passos, que é um militante de direitos humanos, e é uma entrevista muito esclarecedora, né? Beth, você também sentiu isso?
Olha, foi uma experiência muito dura. Convivemos durante 4 horas com um assassino que não só matava, era um assassino de aluguel, né? Ele matava a serviço do Estado brasileiro, ele incinerava corpos numa usina de açúcar, ele conta como que ele participou do atentado à bomba do Rio Centro, e realmente ele conta com uma frieza, e no caso, vamos dizer, usar um termo psicanalítico, já que a gente tem uma conversa com um psicólogo registrada, eles, como eles diriam, totalmente desprovido de afeto, desprovido de emoção, né? Só que acontece uma coisa no filme, lá pelo último terço do filme, o filme tem 75 minutos, lá pelos 50 minutos, acontece que ele faz um ato falho, e ele, em vez dele dizer que a esquerda ganhou no Espírito Santo, ele passou a ser perseguido, ele fala que foi a direita que ganhou, quando, na verdade, tinha sido a esquerda. E esse ato falho, ele vai delimitar um limite entre a ausência total de afeto, de sentimento, que nos primeiros 2 terços do filme nos aterrorizam, e ele vai entrar num outro momento, que é um momento mais de identificação, tanto que ele pergunta para o psicólogo como é mesmo seu nome, até então ele não havia perguntado, ele fala Eduardo, e ele fala, pois é, Eduardo, e começa a falar dos medos que o assolam com relação a essa extrema-direita que está no poder. E ele fala claramente que ela está se articulando, que ela está no poder, que os financiadores que financiaram o golpe de 64 continuaram financiando as práticas, né, de torturas, mortes, desaparecimentos, também no período da democracia, entre aspas, né, já que a gente está falando da continuidade das práticas da ditadura depois da abertura, e fala que eles estão se articulando mesmo e que aí você vai entrar, aí sim, no filme de terror, que é o que mostra que o nosso tempo presente está impregnado dessas práticas e aponta para um futuro também bastante duvidoso. E eu vou abordar, inclusive, alguns aspectos sobre essa comparação com o tempo atual, né? Daqui a pouco eu chego lá. Por exemplo, participação da elite financeira, né? Nessa operação, nesse financiamento de assassinatos pelo Estado. Tem uma citação bibliográfica que o filme faz, que é de um livro sobre o julgamento do Adolf Eichmann em Jerusalém. Nesse livro, a Hannah Arendt fala sobre a banalização do mal, que foi uma expressão que ficou muito conhecida e pela qual ela foi muito criticada por, de acordo com alguma interpretação, estaria passando pano para os torturadores, né? Só que nesse depoimento do Cláudio Guerra, a gente vê muito isso, né? A banalização do mal, muito expressada no relato dele. E ele fala em um momento que ele não tem bandeira, né? Naquela época, não tinha nenhuma bandeira, não era de esquerda ou de direita. Eu seguia ordens, eu tinha que ser leal aos meus superiores e eu estava determinado a fazer isso. Isso ele diz quando ele comenta a morte de um traidor, né? Que ele chama de traidor, que é um militar que revelou, né? Entregou planos das Forças Armadas, enfim, traiu as Forças Armadas, estava do lado da democracia, né? Contra o regime militar. Então ele fala sobre isso e diz que estava só seguindo ordens, enfim, ele era um cego, né? Ele não tinha nenhuma ideologia. Como é que você enxergou isso? E aí, fazendo essa analogia com a expressão da banalização do mal, porque muitas pessoas seguiram isso que ele disse, né? Seguiram essas ordens e foram muito leais. Chamam ele de patriota, inclusive, quando vão passar essas operações para ele, né? O que ocorre ali é que ele recebia realmente um salário, ele era um funcionário, mas ele recebia prêmios.
Tem uma hora que o Eduardo pergunta para ele, sim, o senhor cumpria ordens, mas cada pessoa que o senhor matava, o senhor ganhava um prêmio, o senhor ganhava por fora. E, ao mesmo tempo, quando o Eduardo se refere ao Capitão Macaco, que foi um militar que se recusou a botar uma bomba no gasômetro, eles queriam explodir o gasômetro e botar a culpa na esquerda para justificar a repressão, e ele fala, não, ele era um traidor, eu nunca traí ninguém, porque eu cumpria ordens direitinho e tal. E aí, então, o Eduardo pergunta, sim, o senhor cumpria a ordem, mas o senhor... aí, quando ele fala que recebia por fora, aí ele vai, fala quem era o banco, qual era a conta, qual é o nome falso que ele usava, a lei do salário, como hoje, eu acho que os matadores de aluguel, as pessoas que estão matando, agora mesmo descobriram 100 mil reais, foi depositado na conta do pretenso assassino da Marielle. São crimes. Ele era policial, mas ele recebia por fora. É a mesma tipo de personagem. Então, esse tipo de personagem, ele não pode dizer que cumpria ordens, porque ele estava trabalhando por fora, ele estava ganhando por fora. Agora, com relação à banalidade do mal, sim, claro. Você tem uma sociedade brasileira que passa do lado de um cadáver assassinado pela polícia e fala que bom é bandido morto. E você tem inúmeros crimes praticados no Brasil. Desde a época da escravidão, o cara saía para trabalhar e ia para o colégio e passava do lado do Pelourinho, onde as pessoas estavam sendo torturadas. Então, eu acho que o que é mais assustador é que, quando a sociedade brasileira olha para o Cláudio, ela vê um espelho. Ela não vê... a sociedade é conivente. Então, a gente tem uma sociedade que não se revolta diante da morte de tantos jovens negros nas periferias, tantos líderes camponeses quilombolas. Tem uma sociedade que a gente está vivendo uma barbárie. Beth, alguma família ficou sabendo de alguma informação exclusiva do filme, ou seja, a partir do filme? Porque eu sei que ele já tinha publicado um livro, então os nomes das pessoas que ele já tinha admitido, inclusive em depoimento na Comissão da Verdade, já tinham sido revelados. O que teve de novo no filme em relação a informações sobre esse período histórico? Olha, na verdade, o Cláudio, ele não revela tudo, né? Ele revela uma parte dos crimes que ele praticou, e ele disse que a outra parte funciona para ele como um salvo-conduto. Por exemplo, ele contou para algumas pessoas, e se ele morrer, essa verdade vai aparecer. Então, de certa forma, os nomes que ele fala são mais ou menos os mesmos que ele fala no livro, os mesmos que ele falou na Comissão da Verdade. Ele tem ali aquelas informações que ele fala para todo mundo e que ele falou para mim, não falou nada mais. O que o cinema traz enquanto linguagem, narrativa cinematográfica, não é o que ele falou, mas a forma com que ele fala e como que essas palavras, esse discurso, chega até nós e como a gente consegue ler nas frestas dessas palavras. Por exemplo, o que eu acho que o filme traz de novo, nesse último terço do filme que eu falei, você tem ali, de certa forma, quando ele começa a falar da direita e do medo, você tem ali, de certa forma, um prenúncio do que está acontecendo agora, que é alguma coisa que eu não vi em lugar nenhum. E essa atualidade do filme, né, que é mais assustadora e que ela está... para mim, ela é a grande contribuição, a grande novidade que o filme traz com relação às informações. Bom, e ele fala também sobre um financiamento que seria, né,
de um grupo, de uma elite financeira. Ele cita, inclusive, a maçonaria estaria envolvida, e ele não cita nenhum nome, né? Isso não tinha sido falado no livro, né? Isso foi algo novo. Não, não é novo, porque há muito tempo que eu acho que ele está nessa linha de pesquisar a maçonaria. Eu, na verdade, não entrei nessa seara. No filme ele fala, mas ele fala que não é a maçonaria, são alguns membros da maçonaria, então não é a maçonaria como um todo. Eu não sei, o filme é um encontro de um psicólogo e de um violador dos direitos humanos que anuncia ele mesmo as violações. Em geral, você escuta as pessoas que sofreram violência do Estado, mas o que acontece ali? Nesse encontro, há uma conversa entre os dois, e o filme é essa conversa. A gente não encontrou com o Cláudio antes, a gente não encontrou com o Cláudio depois. O filme ele traz uma conversa em que a gente tem apenas 75 minutos desses dois personagens, enfim, trocando informações, principalmente o Cláudio com um psicólogo que tenta ouvi-lo, né? Eu acredito que o que a gente quis fazer enquanto filme é registrar aquele tempo presente. O que está fora disso, aí eu acho que cabe à sociedade procurar, e eu acho que se as pessoas pesquisarem, eu acho que tem muita coisa ainda para tirar debaixo do tapete. Fazendo um paralelo também com os tempos atuais, que você já mencionou nessa entrevista, hoje a gente tem um discurso que é muito forte do governo atual, que é o de perseguição a todo mundo que é vermelho, né, segundo as palavras deles mesmos. Antes do Bolsonaro ser eleito, ele já tinha feito um discurso de que a oposição ou ia ter que sair do país ou ia ser presa, né? Ele falou, inclusive, do Haddad, que era o adversário dele no segundo turno, ser preso. E fala muito sobre educação comunista, que a gente está educando crianças militantes comunistas e etc. Que semelhança você vê com esse período que o Cláudio Guerra narra tanto, né? Porque ele fala da operação que envolve, se não me engano, 19 pessoas, né? Do Partido Comunista, e às vezes ele fala, inclusive, de que algumas pessoas nem deveriam ter sido presas, porque não eram guerrilheiras, né? Não, eram às vezes, integrantes do partido, do partidão, mas não tinha nenhum histórico de militância armada, né? Mas esse discurso não tem como dissociar, né, dos tempos atuais. E aí, antes de passar para você, Beth, eu queria só te pedir, se você puder acender alguma luz aí, porque ficou bem escuro. Quando a gente começou... Um minuto. Tá bom. Quando a gente começou, estava até mais claro, mas aí ficou bem escuro. Tem uma boa luz aqui, peraí. Não, sem problema. E o que eu estava dizendo aqui, estou até procurando aqui o nome da operação, mas eu perdi. Radar, isso, Operação Radar, exatamente. Eram 19 pessoas, né? 19 comunistas. Isso, pessoas que eram do Partido Comunista Brasileiro. Melhorou? Melhorou, pode falar. Bom, a gente, no impeachment da presidenta Dilma, a gente ouviu o atual presidente, Jair Bolsonaro, homenagear o Carlos Alberto Brilhante Ustra, que foi o maior torturador responsável por inúmeras mortes de militantes que estavam, inclusive, dentro das dependências do ECOD, enfim, várias dependências do Estado brasileiro, que ali deveriam ser protegidos e que ali, enfim, são crimes que foram praticados pelo Estado brasileiro, né? Hoje até existe uma pesquisa
foi encontrado um documento da CIA que mostra que o Estado, que o presidente da República estava ciente, não só ciente, mas também ele recomendava que essas pessoas fossem assassinadas. Então, quando um parlamentar, na frente de todas as câmeras, para o mundo inteiro, faz um ato de incentivo à tortura, à violação dos direitos humanos, que o Brasil é signatário de vários tratados internacionais em que essas violações não são nem passíveis de anistia, o que devia ter acontecido ali imediatamente? Ele estava cometendo um crime. Ele deveria ter sido afastado, devia ter uma comissão de ética que funcionasse, que afastasse esse parlamentar. E a partir daí, como no Brasil acontece, não se dá limite para esse tipo de coisa, né? Você tem assassinatos ocorrendo na favela, não, foi ato de resistência, mas mataram mais jovens do que numa guerra, não, o Witzel fala que não, estão todos autorizados a abater os marginais como se fosse gado, e a sociedade está conivente, então o parlamentar continuou crescendo e falando mais absurdo, do tipo, enfim, ameaçando quilombolas, ameaçando, enfim, fazendo, inclusive, agressões, né, à população negra do Brasil, agressões às populações indígenas, dizendo que, enfim, que os indígenas são os maiores latifundiários. Enfim, você tem uma série de desrespeitos a direitos adquiridos, como, por exemplo, as leis trabalhistas, a aposentadoria. E você percebe, não é um militar louco. Isso faz parte de tudo isso faz parte de um plano de poder, tanto que ele assumiu a presidência da República. Né? E esse plano, é claro que ele é uma pessoa de extrema direita, ele está sendo financiado por ela, não só grupo financeiro, mas você tem enfim, os ruralistas estão no poder, os empresários, não digo que todos os ruralistas, todos os empresários, como eu falei antes, dos maçons, eu acho que existem ruralistas, empresários, existem, enfim, brasileiros de extrema-direita, e que, nesse momento, existe um projeto de poder, que eles realmente conquistaram o poder, e como? Quem financiou? Era mesmo o grupo que financiava antes. Enfim, não há como desvincular uma coisa da outra. Agora, eu acho que a gente chegou no momento que ou a sociedade vai discutir isso, ou a gente vai repetir os mesmos erros do passado. E o que você acha que isso diz sobre a sociedade? Porque você falou sobre vários comportamentos aí que não é nem prejudicam, mas que são uma campanha frontal contra os direitos humanos, né? E até o próprio discurso é distorcido. Eles fizeram questão de distorcer o que significam direitos humanos, que é defesa de bandidos, segundo eles. Então, para confundir mesmo. E esse projeto foi eleito, está hoje no governo, né? Hoje tem uma juventude também que não passou pelo período da ditadura militar, que quer a volta da ditadura militar, um grande perigo, e tem outras gerações também que passaram, mas que não foram afetadas de alguma forma, assim, tão direta, e que querem também, porque falaram que esse período foi bom. O que diz isso? O que esse período recente de eleição do Bolsonaro, desse discurso de exaltação de que jovens negros têm que morrer porque são todos bandidos, né, e de sinal de arma durante a campanha, flexibilização de armas, né, esse culto à ditadura, à tortura e assassinatos no geral, o que isso diz sobre a sociedade na sua avaliação? Olha, eu acho que tudo isso que você está falando é muito grave. Eu acho que é um momento em que a gente precisa encarar de frente, né, esse discurso, e não só é um discurso, mas você tem ações como todas essas fake news que vieram
infestar, né, os telefones de todos os brasileiros, né, a partir de novas táticas eleitorais, e que mentem, eu acho que a gente, como cidadão, tem a obrigação de criar um outro discurso. Eu acho que esse filme que eu fiz, a minha intenção, como não só como documentarista, mas como historiadora, é discutir o país. Essas pessoas que... Você imagina, são 56% de pessoas que votaram nesse cidadão. A gente não tem 56% de pessoas da extrema-direita. Eu acho que a gente tem uma grande parte de brasileiros mal informados ou recebendo uma carga imensa de informação. Há 10 anos que a gente está ouvindo as mesmas notícias martelando que o PT é ladrão, 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 e as pessoas estão repetindo exatamente aquilo que elas ouviam do Jornal Nacional, aquilo que elas ouviam de toda uma mídia muito organizada para criminalizar os movimentos sociais, para criminalizar principalmente os povos mais fragilizados, né? Você tem as lideranças indígenas assassinadas e você tem principalmente, né, os camponeses que lutam pela terra, você tem as mulheres negras, você tem toda uma população que está muito fragilizada, porque há um estímulo à violência, há uma legitimação de atos de violência praticadas pelo executivo e por todo esse aparato midiático, todo esse aparato que está se utilizando das novas tecnologias, enfim, toda essa história do Steve Bannon. Eu acho que é uma palavra um pouco banal, mas há realmente uma disputa de narrativas. E a minha intenção com esse filme é levantar essa discussão. O que foi a ditadura? O que é viver num lugar com ausência de direitos mínimos, né? Você pode sair de casa e não voltar, o seu filho pode sair de casa e não voltar, e o seu marido, sabe, vai num lugar e não volta, e ele é preso, ele é torturado, ele tem o seu corpo incinerado. Essas coisas aconteceram e essas coisas continuam acontecendo. Então, eu acho que ou a sociedade sai de cima do muro e começa a discutir isso agora, ou eu acho que a gente corre o risco de ter um futuro realmente muito difícil para os nossos jovens. Concordo plenamente. E eu queria te agradecer pela entrevista, Beth, e pedir só para você fazer o anúncio de onde o filme estreou, quais cidades do Brasil o filme está em cartaz, documentário Pastor Cláudio. O documentário Pastor Cláudio, ele está passando no Rio de Janeiro, em São Paulo, ele está passando em Vitória, Belo Horizonte, Porto Alegre, Aracaju, está passando em Teresina, está passando em Manaus, em Niterói, e ele está passando em diversos horários. Então, vocês podem procurar na mídia que vocês vão encontrar os cinemas e os horários e alguns lugares com debate. Então, se alguém assistir ainda hoje, às 7 horas da noite, o filme passa no Cine Arte UF, com debate, enfim, em algumas outras cidades nós vamos fazer debates, e nas cidades que não estão passando, por favor, mandem e-mails para os cinemas pedindo para eles exibirem o filme. Muito bom. Obrigada, Beth. Sucesso aí na estreia, então. E assistam o Pastor Cláudio, que é revelador. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.